Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se ainda você não é inscrito, por favor, se inscreva, dê ali o seu like, faça ali os seus comentários para que o YouTube possa levar essa palavra a todas as nações em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família. Nós, juntos, corpo de Cristo, estamos aqui para louvar a esse Deus Todo-Poderoso e que essa palavra seja para edificar o corpo de Cristo. E juntos, nós convidamos você que está aí, agradecendo a presença de vocês e a presença daqueles que estão por vir, por escutar, ainda vão escutar a gravação, que venha também conosco nesse ministério, o ministério de todos nós, para falarmos da palavra de Deus através da Rádio Vineyard.net, uma rádio por internet, onde você entra aí no website da Rádio Vineyard.net e clicando no botãozinho no acima à esquerda, você já vai estar escutando músicas de louvor, 24 horas por dia, música, palavra, edificação, e que aí no item em cima você tem aí o nome da música e o idioma que é, por exemplo, o brasileiro, da Aline Barros. E aí nós temos também o nosso pedido de oração. Então nós somos a igreja, o corpo de Cristo, unidos, para podermos estarmos ajudando uns aos outros. Então venha com seu pedido de oração e nós vamos estar juntos, intercedendo, juntos em concordância, pedindo e clamando a esse nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele tem o controle de todas as coisas. E visite-nos também nas nossas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam conhecer, através da palavra, através do estudo, através da rádio, conhecer mais desse Deus Todo-Poderoso. Conhecer e viver, né? Conhecer mais e viver mais. Então, faça parte desse ministério junto conosco. Convidamos e agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco para podermos mudar mais vidas. Então, venha com suas ideias, venha com seu trabalho, venha com a sua oferta, em nome de Jesus, que possamos chegar cada vez mais longe. Então, com muitos objetivos, muitos planos, para que a palavra de Deus seja engrandecida de todas as formas. E glória a Deus por todos que já estão participando, porque nós de pouquinho em pouquinho nós já estamos indo com todos os instrumentos, com trabalho, com disposição e muita oração. Em nome de Jesus. É isso aí, é isso aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua casa, a tua família, né? Tudo aonde você colocar a tua mão, seja abençoado. Bom, estamos começando no ano, né? Nesse ano novo nós temos muitas metas, muitos objetivos. A gente quer realizar muita coisa, mas para conseguirmos esse sucesso nós devemos buscar a direção de Deus. E quando o Senhor nos dirige, muitas vezes nós temos que ter persistência, persistência naquilo que o Senhor coloca para nós. Por quê? Porque o inferno sempre vai se levantar e o inferno vai querer impedir que a vontade de Deus seja feita na tua vida e na minha vida. E o Senhor nos traz hoje uma palavra para nos animar a viver essa promessa, viver esse processo, viver aquilo que o Senhor tem de projeto para a minha vida e para a tua vida, para que possamos vencer todos os obstáculos. E o Senhor nos dá uma palavra hoje para que você e eu não desistamos. Não desiste. Não desiste. Está duro? Ah, está duro, pastor. Mas não desiste. Na caminhada da vida sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer e então continuar até o destino que o Senhor tem para nós. É a persistência que nós temos que estar sempre buscando, né? E muitas vezes essa pausa ela é feita de uma forma meio que abrupta, uma forma que muitas vezes a gente não gosta, né? Através de situações como doença, como enfermidade, como desemprego, enfim. Mas isso serve para que a gente tome um fôlego para nós continuarmos trabalhando. Se você lembra, quinta-feira nós fizemos um estudo e falamos sobre como vencer as tentações. E muitas vezes nós somos tentados pelas coisas desse mundo e nós temos que vencer. A persistência naquilo que é o
o plano de Deus na minha vida, na tua vida, aquilo que é o plano dele, nós temos que ser perseverantes. É isso que a gente tem que fazer. E o inferno, ele se levanta, Satanás, ele se levanta para tirar nós do rumo, para tirar nós daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não é? Vimos que ele sempre vai estar, Satanás sempre vai estar ao nosso derredor, sempre vai estar buscando uma forma de tirar a gente do centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem essas paradas meias que abruptas, mas serve para que a gente se realinhe. Realinhe no propósito do Senhor. Se realinhe naquilo que o Senhor tem de plano para a minha vida e para a tua vida. E o Senhor nos traz hoje alguém que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar muito, né? Vamos falar falar de uma das etapas da vida de Paulo. Paulo teve muitas etapas na sua vida, né? Mas Paulo estava vivendo um momento de crise. A perseguição contra o ministério de Paulo se tornou tão forte que ele foi preso. E desta vez, ele tinha certeza que era o fim. Ele já tinha colocado na cabeça dele que ele ia morrer. Era o fim da vida dele. Já tinha enfrentado o Sinédrio, já tinha enfrentado os judeus, ele já tinha enfrentado tantas coisas, né? E sabia o que queriam fazer com ele. Os judeus e o Sinédrio queriam o quê? Acabar com a vida dele. É isso que queriam fazer com ele. Ou seja, nesse momento, parecia que ele estava sozinho. Sozinho em uma cela fria, sozinho numa cela escura, sozinho em uma fortaleza, em uma masmorra. Ele estava lá, trancado. Talvez aquela fosse sua última noite de vida. Imagina você passando a sua última noite de vida num lugar assim. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos de Roma e os interesses políticos dos judeus. Parecia que ele estava bem no meio desses dois grupos fortes. Muitas vezes isso passa conosco, onde estamos encurralados, onde nós estamos apertados, exprimidos, onde nós estamos sem saída, né? Entre problemas e decisões que temos que tomar. Decisões que muitas vezes a gente custa tomar. E se você lembra, né? Toda decisão tem uma consequência. Nós tivemos aqui uma palavra que está aqui no YouTube, você pode buscar lá, que toda decisão tem uma consequência. Mas muitas vezes a gente não vê a menor possibilidade de solução. A gente não consegue enxergar. E muitas vezes eu costumo dizer que quem está fora do problema, ele tem uma visão diferente e ele consegue enxergar mais facilmente a solução do problema do que com você que está dentro do problema. A gente faz muito aconselhamento e muitas vezes a pessoa fala assim: ai, pastor, se não fosse o senhor, eu não falei nada. De verdade, eu não falei nada, eu só escutei. E aí a pessoa, quando ela começa a falar e ela vai se libertando daquele peso, ela mesmo começa a ver a saída, começa a ver a solução. Mas Paulo soube se aproveitar disso usando a sua dupla cidadania. Ele tinha uma cidadania romana, que você pode conferir lá em Atos capítulo 22, versículos de 25 a 28. E ele tomou cuidado com isso, né? Mas tinha um pequeno problema. Os judeus queriam matá-lo. Abra sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 23, versículo 10. Tomando vulto a Celeuma,
Temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo corria risco de vida. Paulo corria risco de morte, porque os judeus queriam acabar com ele. Queriam acabar com o seu ministério. Na verdade, Paulo sabia que sua vida não estava nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus. Você e eu temos que ter essa certeza. Que a nossa vida não depende do nosso trabalho, não depende das circunstâncias que nós estamos passando lá aí no Brasil, ou no Brasil, como está passando as coisas lá, mas que a nossa vida depende de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Paulo ele estava preparado para morrer com Cristo. Ele estava preparado. Veja o que ele fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Isso é bonito, não é? Isso é bonito, né? Uma pergunta que temos que responder. Você e eu, nós estamos preparados para morrer por Cristo? Não para morrer por nossos ideais políticos, não, mas para morrer por Cristo. Pela convicção de que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se alguém fala assim, olha, você não pode pregar, você não pode crer, você não pode ler a Bíblia, você não pode se reunir num culto, se você fizer isso, você vai morrer. Nós estamos preparados para isso? Essa é uma resposta que só você e eu podemos dar. E nós temos que dar essa resposta para o Senhor. Mas quando Paulo fala isso, Paulo só pensava que era o fim dele. Ele achava que já estava consumado. Ou seja, vou morrer e acabou. Os judeus queriam matá-lo, né? Ele já estava no cárcere. Mas o que acontece? Jesus aparece novamente para fortalecer a vida de Paulo. Certamente você já tenha passado por dias assim, por situações assim. São momentos em que não sabemos se teremos força para continuar. O coração precisa de esperança para viver. Você está precisando de força para continuar? Pois é, eu sim. Se você está precisando de força, veja como Jesus nos fortalece quando nós precisamos de força. Abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 23, a partir do versículo 11, a parte A desse versículo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Jesus se pôs ao lado de Paulo. Jesus está ao seu lado. Ele não está na frente, ele não está em cima, ele está do teu lado. No meio da noite, quando ele estava sozinho, na escuridão úmida de um calabouço, na escuridão, né? Preso, acorrentado, Paulo sente uma presença diferente com ele. Ô, pastor, isso aí é meio macabro. Não, não é não, querido. Porque quando você sente a presença do Senhor, quando ele vem para estar com você, do teu lado, ele não vem com aqueles calafrios, não, ele vem manso. Tem um louvor que fala manso, suave e tranquilo. Esse é o nosso Deus. Paulo sente essa presença. O Senhor Jesus, a quem ele conheceu lá no caminho de Damasco, que foi de uma forma tremenda, onde ele caiu do cavalo, ficou cego, ele ouviu Deus falando com ele, Jesus falando com ele, Paulo, por que me persegues? Esse mesmo Jesus apareceu novamente para ele, ali, quando mais ele precisava de um companheiro. Quanto mais ele precisava de um ânimo, quanto mais ele precisava de um vigor. Ele estava numa situação
de morte. Assim Jesus faz com você e comigo. Quando a gente está desesperado, ele vem tranquilo. Ele vem e traz a paz. Sempre ele está ao nosso lado. Jesus sempre está ao nosso lado. Ele sempre está nos ajudando. O problema é que muitas vezes nós não estamos do lado de Jesus. Nós nos afastamos dele. E muitas vezes perguntamos, né, Senhor, por que o Senhor não está junto comigo? Na verdade, ele fala assim, você que não está junto comigo, eu estou com você. Interessante que Jesus não ficou na frente de Paulo. Jesus não ficou por cima de Paulo. Jesus ficou ao lado. Jesus preferiu estar ao lado de Paulo, assim como ele prefere estar ao teu lado e ao meu lado. Jesus, com isso, ele está mostrando, não só para Paulo, mas para você e para mim, que ele está junto, ombro a ombro, que ele está ligadinho com você e comigo. Ele não está longe, lá, não, ele está junto, ombro a ombro com você. Isso é próprio da pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus e se tornou homem, se tornou humano, para morrer pelos teus pecados e pelos meus pecados. E a gente vê que Paulo ele tem essa segurança, ele tem essa certeza, porque ele registra lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, ele fala que esse Deus, que esse Jesus, ele deixou a sua majestade e veio para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Jesus está com você, está comigo todo o tempo. Não sei se você lembra, nós fizemos, está aqui no YouTube, nós fizemos um estudo em que nós temos que aceitar a Jesus. Nós temos que escolher a Jesus. Ele já nos escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são aqueles escolhidos? São aqueles que escolhem a Cristo. Então, nós precisamos escolher a Cristo, para que Ele esteja conosco. Se eu não escolho, eu não tenho Jesus comigo. Se eu não entrego a minha vida para Ele, se eu não cedo a minha vida para Ele, eu não tenho Ele comigo. Mas quando você mais precisa, Jesus está aí. Né? Você clama e Ele vai te responder. Ele coloca ao seu lado, Ele vai estar ao seu lado, ao meu lado, sempre para cumprir a sua promessa. E uma das promessas que a gente tem na Bíblia está lá em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, não importa qual seja a situação, Ele vai estar ao teu lado. Não importa qual seja o problema, Jesus está ao seu lado. Nas horas mais difíceis, você já se sentiu que está sozinho? Sozinho. Pois é, Jesus está no seu lado. Jesus está ao seu lado, neste momento, só esperando que você queira estar do lado dele. Te sustentando, te dando forças, para que você possa continuar. Para que você não fique morto, não fique paralisado, não fique estagnado nessa situação que você está. Ele deseja que você siga adiante. Jesus, ele quer falar comigo e com você. Ele quer falar conosco, ele quer ter uma intimidade com você e comigo. Então, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 23, versículos 11, a parte B do versículo. E disse, coragem. É isso que ele disse. Coragem. Ele quer que você e eu tenhamos coragem, sabedoria, discernimento, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, mas para isso a gente tem que ter coragem.
Paulo reconheceu aquela voz firme e suave. Talvez sentisse algo como um calor do hálito do Senhor, falando ao seu ouvido. E ele falava o quê? Coragem. Tenha coragem. Fica tranquilo aí. Que som maravilhoso ele escutou lá no cárcere, né? Lá na cadeia, estava preso. A voz de Jesus, ela vem com autoridade. Autoridade. E o próprio Senhor Jesus fala para você e para mim, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, é ele que quer falar com você e comigo. Nesse momento estava lhe dando uma ordem. E a ordem era qual? Tenha coragem. Coragem. E a ordem que o Senhor dá para você e para mim hoje é: não se deixe abater por essa situação que você está passando. Tenha coragem. Sinta que eu estou ao teu lado, o Senhor está falando para você. Sinta que eu estou com você, eu estou falando com você, eu estou junto com você. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, como se fosse uma bexiga, né? Que você sopra, ela enche. Imagina, o Paulo parece que ia estourar. Deus sempre está conosco. E temos que estar alegres com isso. Por quê? Porque é isso que diz a palavra. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a minha, é a tua força. Deus fala conosco e a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente vai estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Essa é a palavra que você e eu precisamos para hoje. Coragem. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu tenho que ter essa fé, eu tenho que crer nesse Deus. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a sua vida. Assim como foi com Paulo. Uma única palavra. Por quê? Porque Deus tem a sua palavra tem poder. Por quê? Porque foi com a palavra. Veja o que o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi feito o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Por isso que precisamos, para ter forças, ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz do Senhor hoje? Sim ou não? Você deseja ouvir a voz do Senhor na tua vida? Sim ou não? Ore. Peça ao Espírito Santo que possa falar com você. Peça ao Espírito Santo que possa te dirigir a tua vida. Peça ao Espírito Santo. E o Senhor, ele continua lá com Paulo, naquela situação tão difícil, né? E o Senhor quer que você e eu sigamos à frente. E vamos para a terceira parte do versículo de Atos, capítulo 23, versículo 11. Pois do modo por que deste testemunha ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Jesus quer que você siga em frente. E ele queria que Paulo seguisse em frente também. Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar testemunho da sua conversão, por isso estava preso. Você pode checar isso lá em Atos capítulo 22. Leia o capítulo 22 inteiro, você vai ver isso. Jesus deu
uma garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite de vida. Ele queria que Paulo continuasse. Ele continuaria pregando. O mesmo acontece com você e comigo. Jesus nos envia para viver e pregar a sua palavra. Nós temos nossos estudos bíblicos todas as quintas-feiras, onde nós falamos, o estudo diz, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Não basta só conhecer, temos que viver. Então, o Senhor quer que você e eu pregamos a sua palavra. Da mesma maneira que Jesus ajudou a Paulo quando começou o seu ministério, Jesus ia estar com ele até o fim. Você não acha que na metade do caminho Jesus vai falar, sabe o que é, Paulo? Segue aí você e a gente se encontra mais na frente. Não, Jesus está com ele. Jesus está com você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, falava Davi, Jesus está com você. Não, nós vamos passar junto. Vamos passar junto, não importa o que você está passando. Não importa se você tem uma enfermidade, não importa se você está internado, não importa se você está preso, não importa o que você está passando. O Senhor está com você se você está com Ele. Nós temos que estar junto com Ele. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho do Evangelho em Roma. Paulo achava que era a última noite dele, mas Jesus falou, não. Nananina não, vai para Roma. Qual é o destino que Deus tem dado para a tua vida? Você interrompeu o propósito de Deus na tua vida? Você interrompeu o chamado de Deus na tua vida? Ou você continua andando? O Senhor quer que a gente ande, quer que a gente caminhe, né? Talvez você e eu, assim como Paulo, nunca pensamos que chegaríamos tão longe. Na verdade, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu achava que eu, chegando nos 50 anos, estava bom demais. Eu não precisava mais que isso. E o Senhor já me deu 17 anos mais, né? E até onde eu vou chegar? Não sei, eu sei que eu não pensava que eu ia chegar aqui e já estou aqui, né? E o Senhor quer que nós caminhemos, que a gente não fique atascado, que a gente não fique parado, estagnado, paralisado. Não, Ele quer que a gente continue. A promessa de Jesus se cumpriu na vida de Paulo e vai se cumprir na sua vida também. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus. Você pode conferir. Lá em Atos capítulo 23, versículos de 12 a 22, você vai ver a cilada que os judeus tinham preparado para Paulo, que queriam matar a Paulo, mas o Senhor o protegeu. Tremendo! E veja só o que aconteceu lá em Atos capítulo 23, versículo 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Ou seja, para levar Paulo. Então, Paulo estava protegido contra os judeus que queriam tirar a vida de Paulo. Os judeus que queriam acabar com ele. Estava protegido para que o propósito de Jesus fosse cumprido na sua vida. Ninguém poderia tocar em Paulo. E o Senhor tem um propósito na tua vida e na minha vida. E ninguém vai poder nos tocar, porque esse é o propósito do Senhor. Nós só temos que caminhar, nós só temos que andar, nós só temos que ter coragem para continuar. E na caminhada de Paulo, sabe o que aconteceu? Quando ele voltou lá para Roma, né? Quando ele saiu de Jerusalém e foi para Roma, ele testemunhou ao governador Félix, no meio do caminho. A Félix e a sua esposa Drusila. Confere lá em Atos capítulo 24, versículos de 22 a 27. Ele também testemunhou para o governador Festo.
Confere lá em Atos capítulo 25, versículo de 1 a 12. Ele também testemunhou para o rei Agripa e a rainha Berenice. Confere lá em Atos capítulo 26, versículo de 1 a 23, onde o rei Agripa fala assim, quase você me converteu. Quase. Ele, na viagem, ele teve uma parte de barco, onde o barco naufragou e ele sobreviveu. Está lá em Atos capítulo 27, versículos de 22 a 44. E finalmente ele chega em Roma, onde teve a oportunidade de pregar. E você pode conferir isso em Atos capítulo 28, de 22 a 29. Mas ele pregou, sabe onde ele pregou? Eu vou dizer para você onde ele pregou. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 28, versículos 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a sua intrepidez, sem impedimento algum, assinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ensinava. Ensinava, ou seja, Jesus quer que você siga em frente. E Paulo seguiu em frente, independente da situação. Teve uma vida normal durante 2 anos. Nesses 2 últimos versículos desse capítulo, a gente vê que ele teve uma vida normal. Mas o que ele fez? Ele estava numa casa. Veja que o escritor ele quis colocar que ele estava numa casa alugada. Para dizer para você e para mim que ele não estava no cárcere. Ele não estava preso. E o que ele fazia? Ele pregava o evangelho. Esse era o plano que Jesus tinha para a vida dele. E Jesus tem um plano para a tua vida. E para a minha vida. Jesus tem promessa para você e para mim. E muitas vezes nós achamos que já estamos no bico do corvo, já estamos no fim da vida, que a gente não vai conseguir ir mais para frente. Mas veja o que o Senhor nos fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, não queira você e eu jogarmos a toalha. Se você e eu vivemos o propósito de Deus em nossa vida, os pensamentos de Deus são diferentes. Ele te garante a vitória. Quem está falando isso é o próprio Deus, ele garante a vitória para você e para mim. Assim como mostrou para Paulo o que queria dele. Deus mostra para você e para mim o que ele quer de nós. Também ele vai revelar para você e para mim até onde a gente tem que chegar. E vai depender única e exclusivamente, sabe do quê? De você e de mim. Vai depender única e exclusivamente da nossa fé no Senhor. E pode te levar muito além do que você imagina. Não é? Porque a gente vê Paulo falando lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em você e em mim. O seu poder é a fé que nós temos nele. Nesse Deus Todo-Poderoso. Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe o que Deus tem para a tua vida? Vivendo o propósito de Deus, Jesus te garante a vitória. E sabe o que Ele quer? Ele quer que você e eu continuemos. Não se paralise por causa da igreja, por causa da denominação, por causa das regras. Não se paralise. Deixa que o Senhor te mostre para onde você deve ir, o caminho que você deve levar. Deixa que o Senhor mostre isso para você.
Jesus, ele quer estar ao seu lado, sempre, independente da situação. Ele quer falar com você também. Ele quer que você e eu estejamos à frente, que a gente não fique paralisado. Quando você achar que a caminhada está difícil, estiver desanimado, lembre-se que Jesus está ao seu lado. Ele fala ao seu coração, te dando coragem e te garantindo a vitória, mostrando o propósito que tem para a sua vida. Não desanime. Jesus está contigo e te ajudará até o final. Não desista. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque muitas vezes, Senhor, nós desistimos de ti, mas o Senhor não desiste de nós. Te louvamos porque o Senhor tem um propósito. Te louvamos porque o Senhor tem promessas. Te louvamos porque o Senhor deseja que a gente continue caminhando. Senhor, nos perdoa se muitas vezes nós somos paralisados, se muitas vezes, Senhor, nós somos intimidados. Te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que a tua vontade seja cumprida na nossa vida. Ah, Senhor, redobra, Senhor, o nosso ânimo, a nossa força, as nossas energias, Pai. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco, tenha a liberdade de se revelar na nossa vida. E que nós, Senhor, não estejamos, Senhor, paralisados por nada que o inferno tem feito contra nós. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais estarmos firmados na tua palavra e saber, Senhor, que o Senhor está ao nosso lado, ombro a ombro, junto conosco. Senhor, faz a tua vontade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Não desista. Não desista, porque Deus não desiste de você e de mim. Obrigado por você estar com a gente até agora. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode escrever aqui embaixo ou pode entrar através das redes sociais ou até mesmo lá do site da rádio. A gente está aí para te ajudar, para tentar colocar você dentro do propósito que o Senhor tem para a tua vida. Tenha uma semana abençoada, cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E nos vemos na próxima quinta-feira com o nosso estudo bíblico em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.